Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 16, a seguir do versículo 13, narram o episódio em que Jesus conversa com seus 12 discípulos e Jesus faz a eles duas perguntas. A primeira pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é: o que dizem as pessoas ao meu respeito? E a segunda pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é: e vocês, quem dizem que eu sou? Portanto, com base nesse diálogo entre Jesus e os seus discípulos, nós vamos, no vídeo de hoje, pensar sobre o tema Igreja, tamo junto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a graça e a paz de Jesus seja com você e com a tua família. A palavra de Deus, registrada no Evangelho escrito por Mateus, o capítulo 16, dos versículos 16 a seguir, nos trazem a seguinte mensagem. Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesta conversa de Jesus com seus discípulos, nesse diálogo, Jesus ele revela aos seus discípulos que ele estabelecerá a sua igreja. E tempos mais tarde, no momento em que Jesus ele sobe na cruz, ele entrega a sua vida por nós, ali Jesus ele inicia por meio da vida dele, por meio da entrega da vida dele, por meio da morte dele por nós na cruz, ele então fundamenta a igreja. A igreja está fundamentada na pessoa de Jesus. A igreja ela é de Jesus porque Jesus morreu por ela, Jesus se entregou por ela, Jesus a fundou, Jesus estabeleceu a igreja, de modo que Jesus ele é o fundamento, Jesus é o alicerce da igreja. A igreja existe há mais de 2000 anos porque Jesus a tem sustentado, porque Jesus tem cuidado da sua igreja. E aqui neste diálogo de Jesus com seus discípulos, Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas que não faziam parte dos 12 diziam a respeito dele. E então os discípulos respondem para Jesus: mestre, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem João Batista ou algum dos profetas. Note que os discípulos de Jesus sabiam o que as pessoas no mundo lá fora pensavam a respeito dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o que as pessoas à sua volta pensam a respeito de Jesus? Quem é Jesus para o seu amigo de escola, para o seu amigo de faculdade? Quem é Jesus para as pessoas que trabalham com você? Quem é Jesus para as pessoas da sua família? Como as pessoas da sua família conhecem Jesus? Qual é o conceito que elas têm a respeito de Jesus? Os discípulos sabiam do que as pessoas pensavam a respeito de Jesus. E a segunda pergunta de Jesus é um tanto quanto pessoal. Jesus pergunta para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, com a iluminação do alto, ele responde para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde para ele que ele estava correto e que ele chegou a essa compreensão não foi por uma capacidade intelectual, mas foi porque o Espírito revelou a ele quem é Jesus. Esta pergunta de Jesus, esta pergunta pessoal: e você, quem diz que eu sou? Se as pessoas perguntarem para você quem é Jesus, você sabe responder para as pessoas como Pedro respondeu, iluminado, inspirado pelo Espírito, de uma forma objetiva? Quem é Jesus para você? O que você pensa a respeito de Jesus? Qual é a compreensão que você tem a respeito do Mestre? A palavra de Deus, a Escritura Sagrada nos revela que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante dessas verdades, portanto, quero pensar com você sobre dois desafios que nós podemos extrair a partir desse ensinamento. E o primeiro desafio que nós podemos extrair dessa palavra de Jesus é que o Senhor Jesus, ele espera que nós conheçamos o que as pessoas pensam a respeito dele. Sim,
para você pregar a respeito de Jesus para as pessoas à sua volta, você precisa compreender o que elas pensam a respeito de Jesus, para que a partir de então você leve uma compreensão bíblica fundamentada na palavra de Deus para as pessoas à sua volta a respeito de quem é Jesus. Portanto, identifique o que as pessoas à sua volta pensam a respeito de Jesus. O pensamento que elas têm a respeito de Jesus está de acordo com o Jesus que a Escritura revela para nós? Então esse é o primeiro desafio. Você sabe o que as pessoas à sua volta pensam a respeito de Jesus? E o segundo grande desafio você conhece Jesus de maneira pessoal e íntima? Portanto, o nosso segundo desafio nós devemos conhecer Jesus de maneira pessoal. Como é que nós iremos apresentar Jesus para outras pessoas, conhecer se elas têm um conceito correto, de acordo com as Escrituras, a respeito de Jesus, se nós, de maneira pessoal, não nos aprofundarmos no conhecimento do Mestre? E como que nós podemos conhecer Jesus de maneira íntima, de maneira pessoal, de maneira cada vez mais profunda? Por meio da oração, por meio da leitura bíblica, por meio de uma comunhão contínua com o Senhor. Então, busque a cada dia conhecer mais o Senhor Jesus. O profeta Oséias, ele disse no capítulo 6, no versículo 3 do seu livro: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Portanto, conhecer Jesus não é um evento único que acontece na nossa vida em um dia específico. Conhecer Jesus é um ato contínuo. Todos os dias nós devemos conhecer um pouco mais o Senhor. Portanto, assuma esse desafio de conhecer Jesus mais profundamente a cada dia, em nome do Senhor. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que se revelou a nós. Nós te louvamos porque, por meio da Escritura Sagrada e por meio de uma experiência diária com o Senhor, nós passamos a te conhecer. Nós passamos a te conhecer porque o Senhor se revelou a nós. Ninguém de nós passaríamos a te conhecer por nós mesmos, por nossa capacidade intelectual ou por uma elevação de conhecimento. Os bancos da faculdade não podem descrever para nós quem é o Senhor. Somente a Tua palavra, somente o Teu Espírito pode revelar no coração de cada um de nós, no coração das pessoas, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós te conhecemos como o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque o Senhor se revelou a nós. E nesta oração nós te agradecemos, porque o Senhor tem se revelado, não porque nós merecemos te conhecer, mas porque na sua bondade o Senhor se revela a cada um de nós. Nós desejamos te conhecer cada dia mais. Continue se revelando a nós, em nome de Jesus. Amém.